Canal do YouTube, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas aqui à nossa irmã Tainara, que está de volta à nossa igreja, a princípio agora ainda de forma virtual, devido à pandemia, mas eu quero externar aqui, querida, que essa casa sempre foi a sua casa, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia agora e abrir comigo no Salmo de número 100. Salmo de número 100. E à medida que você encontrar aí o texto, se coloque de pé em nome de Jesus. Quero pedir também aos irmãos que estão lá atrás, por gentileza, vamos ficar aqui mais próximos aqui do altar. Tem um distanciamento aí bacana. Glória a Deus. Salmos de número 100. Eu quero ler com os irmãos os versos de números ímpares. E a igreja lerá comigo os versos pares. Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu vou voltar, porque os irmãos estavam num processo de sono. Então você vai virar aí para o seu irmão e falar assim: boa noite, a paz do Senhor. Você está aí vivo? Amém? Então vamos de novo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrar com alegria, com gozo, com vontade. Eu quero te convidar a fazer isso. Eu sei que as notícias nos jornais têm deixado a gente meio abatido. Pessoas muito próximas de nós têm partido. Mas enquanto a gente tiver vida, nós vamos lutar, nós vamos evangelizar, nós vamos declarar que o Senhor é o nosso Rei. Amém? Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Toma o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos gestos, ó Pai, o levantar das nossas mãos, o abrir a nossa boca, que tudo que sair aqui, ó Pai, venha para ser para a honra, glória, louvor e adoração do Teu santo nome. Nós repreendemos agora todo espírito de frieza no nosso meio, todo desânimo, ó Pai, que o Senhor possa arrancar, em o nome do Senhor Jesus. Fica à vontade no nosso meio. Amém. E amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós iremos louvar e adorar o nosso Deus. Amém. Que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Com palmas. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem
Jesus que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Glória a Deus. Nossa vida está nas mãos do nosso Jesus. Aleluia, Jesus. É nele que está a nossa esperança. Santo é o teu nome, Deus. E nós nascemos para o adorar. Verdade. Independente das circunstâncias, nós iremos te adorar, Pai. Você que está em casa, adore a Ele. Você que está aqui no templo, adore a Ele, porque Ele está conosco. Aleluia. Aonde estivermos, o Pai está com a gente. Aleluias. Então cante. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te abra seus lábios, orar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós te adoramos, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar Aleluia. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Então declare: só pra te adorar e fazer teu
só para te adorar. Só pra te adorar. Aleluia, Jesus. E fazer teu nome Grande. aleluias, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos dizer que não há Deus maior? Não há Deus maior. Não, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Tu és grande, Deus. Deus tão grande Deus. como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Levanta suas mãos, declare isso ao Senhor agora. Para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu louvor. Mais uma vez, para o seu louvor. Nós te adoramos, Pai. Tudo é para o seu louvor. Louvor. Para o seu, Para o seu, para o seu louvor. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é maior. aleluia, Jesus. Nesses dias que estamos vivendo, nós temos exercitado a nossa fé Verdade, Deus. e nós temos visto tanta coisa acontecer. Oh, Deus. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. Verdade, Pai. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Deus. Nós continuamos o adorando em espírito, em verdade, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Oh Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Santo, santo é teu Tu nome, és Jesus. Deus, Pai, em todo o tempo. Santo é teu nome. Em todo o tempo, ó Pai, nós Te adoramos, ó Pai. Espírito Santo, tenha liberdade essa noite. Pai. Aleluia, Toque em cada Jesus. vida presente, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Diga palavras de adoração ao nosso Deus. Independente da circunstância que você Glória a esteja Deus. vivendo, diga a Ele, Pai, eu Te adoro. Aleluia, Jesus. Se você estiver bem, adore. Se não estiver bem, eu adore. Porque o Senhor trabalha. Aleluia. Tu és Deus, Pai. Tu és Deus. E nós confiamos, a nossa esperança está em Ti, Pai. Verdade, Pai.
somente em Ti. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode. Você pode declarar isso? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Pai, receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição a Ti, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que independente das circunstâncias, Pai, o Senhor continua sendo Deus. Pai, renova as forças, Pai, nessa noite. Pai, renova as forças, Pai, em nome de Jesus. E que, ó Deus, a cada dia nós possamos abrir os nossos lábios e Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos, amém? Agora nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que está em casa vai passar aí o número da conta para você poder estar fazendo a sua oferta, o seu dízimo. E nós vamos ler 2 Coríntios 9, 7 e 8 nos diz assim: Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Vou ler o 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, Deus é fiel a todo tempo. A minha casa, eu lá na minha casa, meu esposo, nós vivemos a fidelidade de Deus. Tudo que a gente faz, a gente dizime, a gente oferta, porque Deus, Ele é merecedor. Eu não mereço nada, o que eu tenho, Ele me dá por graça. E nós, como servos do Senhor, como servo fiel do Senhor, nós temos que ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Porque nós entendemos que quando nós ofertamos, que quando nós semeamos no reino, Deus, Ele nos retribui. Amém? Eu vou fazer uma oração e os irmãos depois podem vir trazer a sua oferta, o seu dízimo. Vamos nos colocar de pé para orar? Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos do Senhor, ó Pai, que continue nos sustentando, que continue nos dando a sua graça. Aquela pessoa que não tem, ó Deus, como ofertar e como dizimar na tua casa, que o Senhor, ó Deus, venha prover na vida deles. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer emprego, ó Pai, para que as pessoas possam ter condições, ó Deus, de se sustentar e principalmente de devolver aquilo que é do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos sustente e nos abençoe e nunca deixe faltar na minha casa e nem na casa do nosso irmão. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Maravilhoso, graças a Deus. Gostaria de convidar o profeta Cláudio, que irá trazer a palavra nessa noite. Homem de Deus. Convidar também para se deslocar aqui ao púlpito, nosso irmão e diácono Dante. Irá fazer uma oração, entregando a vida do profeta Cláudio aqui no altar do Senhor. Paz dos seus irmãos, amém? Irmãos, vamos colocar de pé com reverência, sabe? Só mais uma vez aqui. Vamos colocar na presença do Senhor, né? Que Deus possa, né, falar o nosso coração através do irmão Cláudio, que o Espírito Santo de Deus possa falar o nosso coração, sobre as nossas vidas, tá bom? Senhor Deus Pai, mais uma vez eu levo meus pensamentos a Ti, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, porque eu possa abençoar o irmão Cláudio, Pai. Tem se dedicado, tem se aprofundado no ensino. Mas não somos nada, Pai, sem Teu Espírito, sem Tua unção, sabe? Tu possa falar sobre a vida dele, da vida dele para ele falar, Pai. Usa esse servo como canal de bênção para nos abençoar, Pai.
para que possamos aprender, Pai, sobre a manifestação do seu Espírito, Pai. Aproveite cada dia mais da tua palavra. Abençoe o irmão Cláudio, que vai assumir a tua palavra, que ele possa ser um servo, Senhor. Ele já é um servo, Senhor, mas tu possa falar na vida dele para nós, Pai. E nós te pedimos, em nome do amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui hoje com a margem de tempo que não vai estar me enforcando tanto como foi da outra vez, porque a gente estava naquela situação, né, do toque de recolher, então fiquei muito preocupado, né? Hoje temos uma liberdade maior para falar, mas dentro da direção exclusiva do Espírito Santo, como eu sempre falo. Tem uma administração, tem um esboço. Se o Espírito Santo quiser que nada disso aqui seja continuado, seja falado, eu me submeto, como sempre falo. Né? Irmãos, vamos abrir, por favor, a palavra em Êxodo 15, na sequência do que temos estudado, de 22 a 27. Só um minuto. E à medida que acharem, podem se colocar de pé, por favor. Êxodo 15, de 22 a 27, eu vou ler na minha versão. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Então vieram Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Podem se assentar, deixem marcado, por favor, esse texto. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo de casa. Me perdoe por não tê-los cumprimentado. Como sempre falo, às vezes eu me esqueço da transmissão. Mas espero que estejam acompanhando, estejam atentos à voz do Espírito Santo, nada os distraia, que nada distraia os irmãos aqui presentes, e já recebo as orações que foram feitas. Irmãos, esse texto é muito interessante para mim, para a minha história de vida, o contexto. E Deus falou muito forte ao meu coração. Antes de subir aqui para ministrar, o Senhor ministrou ao meu coração. E esse texto é cheio de palavras proféticas, é cheio de simbologia profética. Nós não vamos discorrer sobre todas, não dá para discorrer sobre todas, e também não foi o direcionamento de Deus para hoje. Mas há muita simbologia profética neste texto. E uma das simbologias que eu vou apresentar para os irmãos, mas antes contextualizando, esse relato aqui ocorre, lembram-se de Êxodo 14, 15, o pastor já falou com vocês semana passada. Se vocês retrocederem e olharem 2 capítulos anteriores, Êxodo 14, vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho, vai falar sobre a morte dos soldados de Faraó, 14 e 15. No início do 15, vai falar sobre o cântico de Moisés
e o cântico de Miriam. E aí nós chegamos aqui. Prestem atenção, eles atravessam o Mar Vermelho, depois das 10 pragas, depois de toda a resistência de Faraó em libertar o povo, de Deus julgando os deuses do Egito, milagres e milagres sendo operados, a travessia do Mar Vermelho, que é um milagre espetacular. O pessoal passa a pés enxutos. Os soldados de Faraó não passam, são sucumbidos, se sucumbem no mar. Miriam e Moisés cantam, nós chegamos aqui. E aqui no versículo 22, prestem atenção no 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. Sur no hebraico significa muralha, muro, muralha. Uma fortificação e, profeticamente, uma delimitação espiritual. Eles tinham saído, atravessado o Mar Vermelho, saem no deserto de Sur, que era uma fortificação, que era uma muralha. E eu falei, meu Deus, o que significa isso em nível espiritual? Irmãos, e o que Deus ministrou no meu coração, eu trago para os irmãos, que na travessia, e deserto é lugar de travessia, deserto onde somos provados, onde somos aperfeiçoados, onde somos curados. Deserto não é lugar de moradia. Deserto não é o nosso destino final, ou não deveria ser. Nós atravessamos o deserto, nós não deveremos morrer no deserto. Não deveria. Né? Não deveria ser esse o final. E no início dessa travessia vem Sur, que é uma muralha. E uma muralha espiritual, é uma delimitação espiritual, de um território espiritual. Querido, quando você está saindo de um processo de libertação, está saindo de um processo de pecado, está num processo de cura, de restauração, de libertação, e eu estou falando para crentes, porque aqui é a história do povo de Deus, não é a história de gentios, não é a história de ímpios, sob a ótica de não conhecer o Deus verdadeiro, porque eles conheciam. Então, estou falando para o povo de Deus, quando você está na restauração, você está atravessando, sai do Mar Vermelho, atravessa o deserto, vai ter muralha. Vai ter limite espiritual por conta das suas histórias de vida, por conta das construções que você mesmo edificou, por conta das legalidades que você deu ao inimigo. E que Deus nos alerta é que eu e você precisamos discernir quais são essas muralhas. Quais são essas muralhas espirituais que estão no caminho? Lembram que para conquistar Jericó, as muralhas tiveram de ser derrubadas? Jericó estava no caminho para a Terra Santa, há uma significação espiritual, tanto que as muralhas não poderiam ser reerguidas. E o primeiro desafio, o primeiro confronto que eu trago para os irmãos, antes de aprofundar, é quais são as suas muralhas? Quais são os limites espirituais que você ainda tem e precisa romper? E você precisa romper. Isso é só você que pode responder. Eu reconheço, eu sei quais são os meus limites espirituais ainda. Ainda reconheço que há barreiras, que há muralhas espirituais que precisam ser rompidas. Todos nós precisamos. Você precisa identificar. Porque nesse deserto que eu e você estamos passando, e esse tempo atual nós estamos passando por deserto, você precisa identificar qual que é a sua muralha. Preste atenção na sequência, 22. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Amargas. Irmãos, o que eles tinham vencido há pouco tempo? Aqui. E há poucos versículos atrás. Onde eles tinham passado? O que eles tinham atravessado? Um mar. Eles tinham atravessado um mar vermelho. Ficam com sede, param no local do deserto em que havia as fontes de Mara, que eram águas amargas. O povo de Deus, que viu a mão poderosa do Senhor operar e julgar Faraó e os deuses do Egito, que viu a mão poderosa do Senhor abrir o mar para que eles passassem a pés enxutos, fica 3 dias andando no deserto, fica com sede e se paralisa diante de uma fonte amarga. E muito pouco tempo entre as experiências.
Olha o nível de incredulidade. E o que Deus estava mostrando para eles? Que, na verdade, aquelas fontes amargas eram eles. Eram eles. Irmãos, nós somos 70% composto por água. 70% do nosso corpo é composto por água. Imagine se essas águas são amargas. Quando eles param ali, de frente àquelas águas amargas, e elas não poderiam ser ingeridas a princípio, porque eram amargas, Deus estava mostrando para eles como estava o interior deles. Era o interior deles. Eles tinham vencido o Faraó, eles tinham vencido o Egito, eles tinham sido libertos politicamente. Politicamente eles tinham sido libertos, mas internamente não. Internamente não. Essa é a dinâmica do deserto com o povo israelita. E a dinâmica do deserto do Senhor conosco é a nossa libertação interior. Porque a nossa maior luta, se não a maior, uma das maiores, é com o nosso eu interior. Às vezes não são os adversários externos, não são aqueles que nos acusam. É o nosso próprio eu. É a nossa amargura, é a nossa incredulidade, é a nossa estrutura de pecado, de querer voltar para o Egito. E quando você para diante de fontes amargas, você olha para si e fala: que fontes eu estou jorrando? Como estão as fontes que estão em mim? E um povo que viu Deus abrir um mar, que eles deveriam agradecer. Se eles tivessem agradecido, eu creio que aquelas águas teriam se tornado doces, com base na gratidão. Mas eles não fizeram isso. Abram, por favor, João 7,38. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Não desmarquem Êxodo, por favor. Texto bastante conhecido que tem de ficar gravado no nosso coração. Palavra de Jesus Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quem não crê? Se quem crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva, águas a jorrar para a vida. Quem não crê, que águas você acredita que vai jorrar? Aquele que não acredita no Senhor, não acredita em Deus, não acredita na sua providência, não vai jorrar água de vida. Vai jorrar outra água. Provavelmente água de morte. Irmãos, a gente não vive sem água. Nós tivemos uma experiência aqui em 2015 de ficarmos sem água por conta daquele desastre em Mariana da Samarco. Você consegue ficar alguns dias sem comida, sem água? Não. Eu me lembro de pessoas indo para a linha de trem para fazer manifestação e médicos no meio. Porque quando você não tem água, não importa o seu nível intelectual ou sua condição financeira. Você precisa da água para sobreviver. Só que a palavra de Deus para nós, a palavra do Senhor é água, é que quando cremos nele, do nosso interior fluem rios de água viva. São esses rios que têm de jorrar de nós. E se você não crê, não são esses rios. E se esses rios jorram de nós, as pessoas que convivem conosco, nós vamos gerar vida. Porque a água rega o campo, a água sustenta o animal, sustenta o ser humano. E às vezes não é isso que nós estamos jorrando. E é o contexto desse pessoal, dos nossos amados israelitas. Não era isso que jorrava, porque eles não criam. Eles não criam. As águas que estavam neles eram águas amargas. Amargas. E é interessante que quando você jorra águas amargas, você não se lembra do que Deus fez. Você está diante de um obstáculo imediato, que é uma sede, é uma necessidade orgânica, uma necessidade natural, e você se esquece daquilo que você viveu, daquilo que Deus fez na sua vida, diante de uma necessidade natural. Esse imediatismo da resposta nos leva a essa incredulidade e nos leva a Mara. Mara somos nós. Mara não é só um local no deserto, onde eles pararam e encontraram com a fonte da qual não podiam beber. Porque eram eles. Mara sou eu e você, enquanto incrédulos. Enquanto não reconhecemos e confessamos as maravilhas do Senhor.
E esse tempo é oportuno para analisarmos o quão amargos estamos. Porque as circunstâncias, elas depõem contra. Aos olhos humanos, as circunstâncias não são favoráveis. Mas, irmão, o que está jorrando do seu interior? O que está jorrando do meu interior? São essas fontes aqui? São essas fontes? Né? A gente precisa fazer essa reflexão. E a amargura, vamos seguir. Quando você gera e tem em si fontes de amargura, você gera vários frutos. Morte, inclusive. Doença. Incredulidade. Maldição. Mas o que eu quero falar aqui dentro desse texto é um fruto que a amargura gera e gerou aqui a partir da reação deles, a partir da atitude deles, que está no verso 24. Vamos para Êxodo 15, 24. Que é algo muito característico do povo do Senhor, do crente. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés. Em algumas versões está escrito reclamou, dizendo: que havemos de beber. Um dos frutos, e é o fruto que a gente vai trabalhar aqui, dentro desse contexto, da amargura, da fonte de amargura, é a murmuração. Meu querido, quando eu e você murmuramos, além da incredulidade, nós estamos demonstrando ingratidão. Porque você está murmurando aqui, eles murmuraram contra Moisés. Eles murmuraram contra uma autoridade. Quando eu e você murmuramos, nós esquecemos daquilo que o Senhor fez. Nós somos egoístas, nós somos ególatras, idólatras, e nós estamos falando para Deus que Ele está errado, que o que Ele fez até aqui não basta. Ele tem de nos dar mais. A murmuração é ingratidão. Quando você murmura para Deus, você murmura contra o sacerdote de Deus, você está falando para Deus que Deus está errado. Que Ele não sabe o que faz. Que essa situação de dificuldade que você está passando, você não deveria passar e Deus não sabe o que faz. Você sabe o que faz. Olha o nível disso, irmãos. A murmuração, ela é rebeldia. Ela é rebeldia contra Deus, ela é rebeldia contra a lei do Senhor. E muito mais quando você vem de um contexto de libertação. Você vem de um contexto de atravessar um mar, de um milagre de Deus, de travessia de um mar, da libertação da maior nação política da época. E diante de uma fonte, em tese amarga, uma fonte amarga, você murmura. Querida, murmuração é pecado. Murmuração é pecado. Cuidado. Esse tempo está muito propício para murmurar. Está muito propício. Quando eu e você murmuramos, a gente não olha para o livramento, a gente não olha para a solução, a gente não olha para a cruz. Olha para a doença, olha para a Covid, olha para a dificuldade financeira. Mas não agradece a salvação, que é o maior presente que nós já recebemos. Esse povo foi salvo, esse povo foi liberto, nós somos salvos. Só que quando você murmura, eu murmuro, eu falo para Deus, a salvação não basta. A salvação em Jesus Cristo ela não é suficiente. Irmãos, isso é muito pesado. O Pai enviou o Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, sacrifício perfeito. E você fala para Ele que não basta, que você está com sede, que você está desempregado, mas você não está apresentando a sua reclamação, você está murmurando. Você está murmurando, você está acusando a autoridade, você está acusando Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que Deus está nos tratando, o Senhor está nos tratando é para renunciar a essa amargura, é para sair dessa estrutura de murmuração. Fica calado. Fica calado. Louve e agradeça, peça fé, peça humildade, se submeta. E o tempo seu e o meu tempo no deserto vai depender da nossa reação. A gente já poderia ter saído do deserto, mas a nossa reação às provas que Deus tem colocado está estendendo a nossa permanência no deserto. A Bíblia é clara quando relata isso, uma geração perece. Uma geração perece por causa da murmuração. Interessante que não é só aqui que eles murmuram. A palavra nos traz mais 9
casos de murmuração do povo contra Moisés. Moisés, irmãos, que foi levantado para ser o libertador deles. Mais 9 casos. A Bíblia é cheia de relatos de murmuração, inclusive no Novo Testamento. Abram, por favor, Êxodo 17, de 2 a 4. O povo murmurando novamente por conta de água. Êxodo 17, 2 a 4. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Novamente o povo murmurando por causa de água. E eles estão no deserto. É impressionante, quando a gente começa a murmurar, a gente tem as lembranças do passado e do pecado, né? É o cheiro da perversão sexual que volta à sua mente, da masturbação, do adultério, do álcool, da mentira, da corrupção. E você quer voltar para lá, porque você está trazendo essas memórias com a sua murmuração. Para onde eles quiseram voltar? Para o Egito. Meu Deus, Deus já tinha libertado, Deus já tinha transformado, feito com que as águas se tornaram doces. E novamente eles murmuram por causa de água, e não só murmuram por causa de água. Eles querem voltar para o Egito. Querido, quando você murmura, quando eu murmuro, nós autorizamos o inimigo a trazer a lembrança do Egito para a nossa estrutura. E aí você vai sentir o gosto da perversão sexual. Você vai sentir o gosto físico do álcool. O desejo da corrupção financeira, do adultério. E vai querer voltar para lá. Porque era gostoso. Era gostoso. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Olha o nível de escravidão, o nível de prisão que a murmuração nos leva. O povo murmurou por comida. Retrocede um capítulo, Êxodo 16, 2, 4. Toda a congregação dos filhos de Israel, toda, irmãos, murmurou novamente contra a autoridade, contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor. Olha o nível da murmuração. Na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste este deserto para matar-nos de fome toda essa multidão. Parar por aqui. Olha isso, irmãos. De novo, uma necessidade, uma fome, e eles lembrando do Egito, da carne do Egito. Lembra que eu falei da lembrança do pecado, da lembrança da escravidão, o Egito, espiritualmente a escravidão, esse contexto de escravidão. E o povo querendo voltar para lá, depois de tanto tempo, tantos anos, séculos aprisionados, sendo humilhados. Querido, é isso. Você foi humilhado, você foi aprisionado, você foi massacrado por Satanás, como eu fui. E a gente quer voltar. Quer voltar para o mundo, quer desviar novamente, está murmurando, quer voltar: Deus, eu quero ir para o carnaval, eu tenho saudade daquela carne que eu comia, eu tenho saudade daquela alimentação que o Egito me dava, que era podre, e ia gerar morte. Olha o nível das nossas murmurações. O povo murmurou por ciúmes. Números 12, 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado por nós? Inveja do chamado de Moisés. A murmuração minha e sua, por inveja do chamado do outro. A murmuração minha e sua, por inveja do pastor,
por inveja ministerial, por inveja profissional. E qual foi a consequência para Miriam? Ela ficou com lepra. A consequência dessa inveja de Miriam, lepra tem a ver com orgulho. Quando a Bíblia menciona lepra, espiritualmente orgulho, eu lembro de Naamã, 7 vezes. Era um processo de humilhação. Lepra tem a ver com orgulho. Miriam fica leprosa. Moisés, a quem ela tinha desonrado, intercede por ela. Por estar leprosa, ela tem que ser tirada do arraial. A sequência vai falar sobre isso. 7 dias. E o povo não pôde se levantar enquanto Miriam não voltou. Querido, a sua murmuração e a minha murmuração vai atrasar o processo. E às vezes o processo da família. Por conta de Miriam, o povo não pôde avançar. Enquanto Miriam não retornou para o arraial, eles não puderam avançar. Abram Números 16, 1 a 3, também nos ciúmes. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Inveja e rebeldia. Murmuração por rebeldia. Quando você se rebela contra o seu pastor, contra o seu líder, ele te deu um direcionamento, ele te deu uma palavra, Deus está usando para discipulá-lo. Deus está usando ele para te corrigir naquilo que mais dói no seu coração, na sua estrutura de orgulho, e você não aceita. E por ser profeta, por ter confessado Jesus, falar: mas Deus também fala comigo. Quem ele acha que ele é? Quem ele acha que é para trazer essa palavra dura para mim? E o que acontece com eles, irmãos? Com esse povo aqui? Eles são engolidos vivos pela terra. Na sequência, vocês vão observar isso. A terra se abre e eles são engolidos vivos pela terra. Cuidado, querido. Cuidado com a sua rebeldia contra uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Deus está usando ele para te corrigir, você não se submete, está murmurando. Você está gerando morte sobre a sua vida e sobre a sua família. Você está jogando os seus bens na vala da morte, porque eles caem com tudo. Eles caem com tudo. Cuidado. Às vezes é aquela pessoa que não tem nada a ver com você, é que Deus vai usar para te corrigir. É por isso que Deus colocou ele no seu caminho. Só que a murmuração e a insubmissão fala mais alto. E, querido, Deus respeita o princípio da autoridade que ele estabeleceu. Se ele colocou um sacerdote sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele vai honrar. Então, toda desonra que você faz contra o seu sacerdote, contra o seu pastor, você vai colher. Se você não fizer o caminho de volta e se arrepender, não só você, como a sua família vai colher. Analise o que está acontecendo em Valadares, analise o que está acontecendo em igrejas de Valadares, por brigas, por divisões, por desonra a pastores. Analise o que está acontecendo na família deles, sem julgá-los. Vocês vão ver a palavra de Deus se cumprindo. Querido, não traga esse juízo sobre a sua vida. Se submeta, se submeta. O povo murmurou também por medo e covardia. Oh, meu Deus, esse povo era para ter medo e covardia. Um povo cuja mão poderosa de Deus estava com eles. As nações tremiam, irmãos, quando ouvia falar desse povo. Quem tinha de ter medo era o pessoal que ia contra eles, e não eles. A mão poderosa do Senhor é com esse povo. Mais uma vez murmurando. Números 14, 2 a 4. Só voltar, 2 capítulos. Números 14, 2 a 4. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Olha a autoridade de novo, olha a figura de autoridade.
E toda a congregação lhes disse: tomara tivesses morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Querido, vai aparecer capitão. Satanás vai levantar alguém. Quando você está murmurando e está querendo voltar para a sua estrutura de pecado, para o Egito espiritual, vai surgir alguém para te levar de volta. Vai surgir alguém, você está pedindo. Vai vir alguém no seu caminho, representando uma figura de autoridade, falando aquilo que você quer ouvir, aquilo que agrada o seu ouvido, e você vai querer voltar. Você vai querer voltar para esse caminho de morte. A gente tem de renunciar a esse medo, a essa covardia, e esse tempo, está muito claro isso. Né? O tempo que nós estamos vivendo, o que nós estamos percebendo no ar? Medo, fome, desrespeito à autoridade, inveja. Alguém querendo ocupar o lugar do outro. Vocês estão percebendo ingerências entre as autoridades? Vocês estão percebendo nesse tempo que nós estamos vivendo pessoas que não foram eleitas para uma finalidade, que não se submeteram ao escrutínio da urna, tomando atitudes que não lhes competiriam? Isso é muito sério, irmãos. Quando você começa a querer ocupar um lugar que não é seu, isso é rebeldia. E esse tempo está muito claro isso. E aí você começa a murmurar porque você queria estar aqui, mas o pastor não te dá a chance de estar aqui. Você queria estar servindo de uma forma e não é o momento. E começa a gerar maldição sobre a sua vida. A amargura, querido, produz murmuração. Murmuração produz morte. Produz pobreza financeira, pobreza espiritual, prisão da família, inclusive prisão da família. Vamos seguir. Voltem para Êxodo 15. Êxodo 15, 26. Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois sou o Senhor que te sara. Mesmo contexto, amargura, fontes amargas, que na verdade eram eles mesmos, nós mesmos, murmuração, e aí o Senhor nos confronta com obediência. E ficou muito forte para mim, ontem quando eu estava anotando, eu falei: Deus, qual que é a palavra rema? Qual que é a palavra, o que o Senhor quer falar para a tua igreja, falar para mim? Porque, de novo, o Senhor estava me colocando para falar um pouco sobre obediência. Irmãos, eu falei sobre obediência total quando falei sobre Moisés, o chamado, que deveria ser enviado, a aliança. Eu falei sobre obediência. Falei sobre obediência, feitiçaria. Lembram quando falei sobre Saul, da gente sair? Lembram quando fizemos aquele ato de sair do manto da feitiçaria, de renunciarmos ao manto da desobediência? Alguns de vocês estavam aqui. E, de novo, Deus me trouxe para falar sobre obediência. Falei: meu Deus, o Senhor está me afunilando, o Senhor está me moendo. Porque está falando com a igreja, mas está falando comigo. Irmão, saltou 3D no meu espírito a palavra obediência. Quando eu falei: Deus, qual que é a palavra dentro desse texto? Obediência. E o que Deus falou comigo? Eu disse que para vocês que o deserto é caminho de travessia, não é nosso destino final. Caminho de cura, jornada de cura. A nossa cura, a nossa jornada de cura, de restauração, passa pela obediência. A palavra que Deus me deu para essa igreja, antes Ele deu para mim, para falar para vocês, é que a jornada de cura de vocês passa pela obediência. Queridos, enquanto vocês não cumprirem essa palavra, vocês vão continuar dando volta no deserto. O que poderia ser uma passagem de 4 dias, 40 dias, pode se tornar de 40 anos. A cura dessa igreja ficou muito claro para mim.
A cura dessa igreja, essa igreja tem um ministério profético de cura, mas a cura dessa igreja passa pela obediência. É por isso que Deus está batendo nessa tecla com a gente. E comigo, irmãos. Eu não estou dando lição de moral em ninguém, não. Comigo. Deus conhece as minhas estruturas. Eu sei as estruturas que eu tenho. E Deus está nos chamando para obedecer. Eu tenho muralhas que precisam cair. Eu tenho áreas da minha vida que precisam ser curadas. E o que Deus falou, você vai ser curado pela obediência. Querido, e obediência dói. Porque você quer murmurar, você quer falar que você está certo, você não quer se submeter a um pastor, você não quer vir ao culto, você não quer pagar imposto porque acha uma roubalheira. E o que Deus fala é: obedeça, obedeça. E às vezes você tem um cargo poderoso, tem um cargo que aos olhos humanos tem expressividade, e Deus vai mandar você limpar o chão. Porque você precisa aprender a obedecer nas mínimas coisas, limpando o chão. Porque é processo de humilhação? Talvez, para você. Para mim, por causa da estrutura de orgulho. Querido, você quer ser curado? Obedeça. E obedeça a todos os mandamentos do Senhor. A todos. Obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é feitiçaria. Por isso que Deus mandou nós sairmos. Queridos, vocês estão prestando atenção no cenário profético que Deus está gerando nessa igreja? Essa igreja está para receber muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas machucadas. Mas como que essas pessoas vão ser curadas se nós estivermos gerando um ambiente de desobediência, de desonra à liderança, de desonra ao altar? Não vai jorrar vida, vai jorrar amargura, vai jorrar doença. Essas pessoas que virão, vão ser curadas através da minha vida e da vida de vocês. Cadê a obediência? Não vamos espetacularizar demais, achando que vai vir um reteté, um pula-pula. Se Deus quiser fazer isso, é para a glória dele. Que vão cair, vão sentir um choque, vai ser aquela coisa maravilhosa que a gente, como almáticos, queremos. Querido, é obedecer. É cumprir a palavra. É cumprir a palavra, independentemente de emoção. Independentemente de chegar um profeta aqui e falar: eis que te digo, ai de ti. É obedecer a palavra. Ela já foi dada, ela já foi liberada. Se há cura para ser gerada e gerada nesse bairro, como foi profetizado, como foi demarcado, a obediência tem de permanecer. Na hora que a obediência sair, a doença vai se instalar. Querido, presta atenção nisso. Na hora que a desobediência se instalar no seu coração, se instalar no seio da igreja, meu Deus. Na hora que a desobediência se instalar nessa igreja, a doença vai se instalar. Tenham cuidado com isso. Tenham cuidado. Renuncie. Foi por isso que nós saímos daquele manto. Não vamos voltar, porque senão nós vamos atrair de volta. E nós estamos vivendo um contexto de doença. E Deus está nos alertando. Eu sou o Deus que te sara. Presta atenção na parte final desse versículo. 15 e 26. Jeová Rafá. Eu sou o Deus que te sara. Querido, não plante desobediência na sua vida, nessa igreja. Não dê legalidade para a doença voltar. A doença está sendo extirpada do nosso meio, da sua vida e da minha vida. E vai doer, porque ele abriu a ferida. Querido, que vem de estrutura de bastardia, eu venho, muitos de nós viemos. Obediência não é fácil para nós, não. Vamos ser realistas. A estrutura de rejeição de bastardia, a rebeldia tem muito a ver com desobediência. E Deus está me disciplinando a obedecer, a me submeter. O pastor sabe, eu me submeto à direção dele. Me submeto. Foi um compromisso que eu fiz com Deus e fiz com ele. Eu vou me submeter. Se ele estiver errado, ele vai prestar conta para Deus. Eu não vou quebrar um princípio. E eu não quero gerar doença, nem na minha família, nem nessa igreja. Eu estou no altar, não posso fazer isso. Tome cuidado, querido. Muitas vezes você continua doente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque você está em desobediência. Já parou para pensar nisso? Não estou falando de Covid. Estou falando de você. E a nação brasileira é uma nação obediente, irmãos. É uma nação que respeita a autoridade. Professor,
padre, pastor, juiz. O que a gente está vendo aí, irmãos? Volto a falar, anarquia. Anarquia é desobediência. Anarquia é caos. Deus não é Deus de caos, Deus é Deus de ordem. Deus tem propósito. Até a construção do templo foi ordenada. A localização de tudo, a forma como seria construído foi ordenada. Deus é Deus de ordem. E o que a anarquia gera? E o que a anarquia está gerando na nação brasileira? Morte. E morte prematura de jovens. Pobreza. Olha, irmãos, o que nós estamos colhendo por essa anarquia, por essa desobediência a Deus e às autoridades. Pobreza. Olha quanta pobreza está sendo plantada nessa nação. Além de todos os anos anteriores. Fome. Fome. Prisões espirituais. Querido, quem vai curar isso aí, esse instrumento de cura, sou eu e você. Quem vai ser instrumento de cura para essa terra e quem vai jorrar essa água sou eu e você. Mas água amarga? De desobediência? Que água eu e você vamos jorrar para a nação brasileira? Estamos colocando a responsabilidade em figuras políticas, as quais devem ter suas responsabilidades dentro daquilo que lhes compete, mas aquele que deveria regar a terra da nação brasileira com vida, não faz. Está gerando morte. A igreja está gerando morte, irmãos. Misericórdia, porque a igreja está desobediente, a igreja está rebelde e está gerando morte. Mesmo a igreja tendo atravessado o Mar Vermelho, mesmo a igreja tendo atravessado, estão atravessando o deserto, ela está gerando morte. Querido, basta. Basta. A nação brasileira precisa ser curada. E ela vai ser curada porque é uma promessa de avivamento, é uma promessa que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Celeiro é depósito de alimentos, irmãos. Celeiro é depósito de alimentos para saciar a fome do mundo. Isso não vai ser gerado em desobediência. Isso não vai ser gerado em murmuração. Querido, obedeça e pare de murmurar. Vamos trazer à existência essa palavra profética que foi liberada pela nação. Avivamento e celeiro, avivamento e celeiro, avivamento e celeiro. Avivamento é fogo e comida. E comida, e comida espiritual. E comida mesmo, porque a terra vai ser curada. Eu e você vamos curar essa terra. Eu e você, irmãos, vamos curar essa terra. A partir daqui, a partir de nós vamos curar essa terra. Querido, projeta para mim, por favor. Irmãos, eu tive uma dificuldade para preparar esse esboço. Hoje, à tarde, a parte que eu vou falar agora sumiu. Do nada sumiu. Eu tive de digitar tudo de novo. Cheguei aqui para orar e estudar de novo. A parte que eu vou falar não estava aqui. Eu imprimi tudo, não estava aqui. Tive de imprimir ali, novamente. Eu não sei se consegue ampliar. Eu queria que vocês prestassem atenção. Irmãos, nós falamos hoje sobre amargura, fontes amargas nós mesmos. Falamos sobre murmuração. Falamos sobre desobediência. Né? Só observem essa foto. Esse cara aí sou eu, tá? Não estou fazendo pose para a foto, não. Vou explicar para vocês o contexto. Domingo, o pastor me chamou na EBD, pediu que eu ministrasse hoje, porque ele não poderia falar. E eu estou fazendo um curso, como eu já disse uma outra vez aqui, do tribunal, com a Fundação Getúlio Vargas, e eu tinha aula quarta-feira, hoje, online. Falei, pastor, eu tenho aula, não posso, vou verificar. Primeiro eu falei com ele que eu iria verificar o calendário e verificar se eu poderia ministrar. Está aqui hoje. Verifiquei, eu tinha aula. Mandei mensagem, pastor, não posso, eu tenho aula. Domingo à noite, novamente, ele fala, olha, eu preciso que você fale. Eu falei, pastor, não posso, eu tenho um compromisso, eu preciso assistir às aulas, é aula online. Mas, se for a vontade de Deus, a aula vai ser redesignada. Mas eu falei da boca para fora, irmão. Confesso. Porque nunca foi. Ainda mais com a Fundação Getúlio Vargas, não tinha um porquê de ser redesignada. Está sendo online, via plataforma Zoom e tal, e deixei para lá. Falei, se for a vontade de Deus, vai ser redesignada. No outro dia, e no espírito, domingo à noite, quando foi orar, quando o pastor me chamou, desde o momento que o pastor me chamou, que era para falar sobre Mara, eu arrepiei. Falei, meu Deus, sou eu que tenho que falar. Aí surgiu esses obstáculos. Na segunda-feira, foi abrir minha caixa de mensagem, meu e-mail, e está o e-mail da Escola Judicial do Tribunal. Eu falei, caraca, eu não acredito. Não é possível. Eu abro o e-mail, a Fundação Getúlio Vargas, a EGF, adia a aula para a semana que vem.
Era feriado em São Paulo, eu achava que eles estavam ministrando a partir do Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu não acredito. Eu ainda fiquei com Deus, irmãos, eu não tenho formalismo com Deus, não. Falei, Deus, o Senhor é demais, hein? O Senhor é demais. E eu falo, Deus, eu não tenho nada. Não tenho nada para falar para os irmãos. De mim eu não tenho nada. E aí mandei mensagem para o pastor, falou, pastor, olha isso, odiaram, enfim, sou eu. Em 2017, eu fiz minha segunda viagem para Israel, numa caravana da Neuza Tchoca, eu estava pesquisando, achei por um acaso, não foi por um acaso, e fui nessa caravana. Essa caravana envolvia o Egito. A primeira passagem nossa seria pelo Egito. E um amigo meu, um pastor da IPR, me deu uma direção profética. Sabia do meu processo de restauração e falou, irmãos, eu fiquei 20 anos desviado, mais de 20 anos. Meu processo começou em 2015, estou em 2017. Ele falou o seguinte, pega 12 pedras e deposita no Rio Jordão, faz um ato profético consagrando um altar interno para Deus. Eu recebi aquela palavra e falei, eu vou cumpri-la. Segue a caravana, quando cheguei no Egito, o agente de imigração não queria me deixar entrar, fiquei quase 1 hora, todo mundo entrou, ele me segurou 1 hora. Eu me identifiquei profissionalmente, apresentei meu cartão, que é internacional, eu tinha dólares em espécie, e o cara não queria deixar entrar, ele estava muito decidido de não me deixar entrar. E ali eu já percebi que tinha algo muito poderoso para acontecer. Não conseguiu, não tinha motivo, entrei. E falei, meu Deus, o que está por vir? Né? São muitas experiências. E a gente seguindo, quando a gente estava indo para Israel, saindo do Egito, eu parei nesse lugar. Nós paramos nesse lugar aqui, e eu falei, Deus, eu vou cumprir a palavra aqui. Eu saí da caravana e fui orar. Irmãos, eu não estou fazendo pose para foto. Eu parei para orar, e a intercessora tirou a foto e me mandou. E aqui, não dá para ver, mas está nas minhas mãos. Aqui eu peguei as 12 pedras. E comecei a chorar. Eu fui muito quebrantado aqui. Muito quebrantado. E ali eu peguei as 12 pedras. Irmãos, aqui é Mara. Esse lugar aqui é Mara. É o lugar desse texto que nós lemos, das fontes amargas. E o Senhor falava comigo, eu te tirei do Egito. Eu te tirei da casa de Faraó. Se você me ouvir e me obedecer, as suas águas jamais serão amargas. Do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, Deus falou isso abertamente comigo, por isso que eu estava ajoelhado aqui. É esse texto que nós lemos. Por isso que eu tive dificuldade de eu chegar aqui e falar sobre isso para vocês, e até perder o texto. E era muito claro. E aqui, ali atrás, lá no alto, é o Mar Vermelho. Aquilo ali é o Mar Vermelho. E Cairo está para lá. E eu olhava para trás e o Senhor falava, Faraó ficou para trás. O Egito ficou para trás. Você atravessou o Mar Vermelho. E eu estava indo para Israel, eu estava indo para Jerusalém, para a Cidade Santa, é o nosso destino. É a cidade celestial. A nossa marcha é para Jerusalém celestial. Não é ficar aqui no deserto prostrado. Não é aqui. E o Senhor falava que meu interior estava saindo aquelas águas amargas. Porque aquilo tinha ficado para trás. E Deus finalizou comigo no versículo 26. Abram de novo. Ele falou para mim, irmãos. Por isso que eu estou aqui hoje. Cláudio, se ouvir atentamente a minha voz, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardarem todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Deus que te sara. Querido, foi aqui que Deus falou isso comigo, que Ele é o Deus que me sara. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a minha história de vida, parte dela. Eu vivi essa experiência aqui e trago ela para vocês. Trago ela para vocês. Deus é o Deus que te sara. Querido, o Mar Vermelho ficou para trás. O Mar Vermelho ficou para trás. O Egito ficou para trás. Nós não vamos voltar. O Senhor nos garante isso. Se a gente ouvir e obedecer, a gente não vai voltar para a escravidão. E do nosso interior vão fluir rios de água viva. Como disse Jesus, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mara nunca mais. Mara
nunca mais. Fontes amargas, nunca mais. Para Jesus, para Jesus. Querido, é isso que Deus me trouxe aqui para falar para vocês. Vamos obedecer. E vamos tomar posse dessa palavra. Eu sou Deus que te sara. Querido, Ele me sarou. Tem coisas ainda para eu ser curado. Tem, porque eu preciso me humilhar mais, preciso me submeter mais. Mas Ele é o Deus que me sarou. Querido, Ele fez isso na minha vida. Ele está fazendo. E Ele vai fazer na sua vida. Creia. Volto a falar. Mara, nunca mais. Amém? Fiquem de pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar, agradecer. Querido, aqui é um testemunho de uma pessoa que está aqui, que está em processo de restauração, tá? Eu estou em restauração, foi 20 anos, 22 desviado. Eu sei o que é pecar, eu sei o que é ficar na escravidão do pecado. Mas eu também sei o que é ser liberto. Eu também sei o que é jorrar água doce. Eu também sei o que o Pai me falar, que através de mim eu vou gerar vida, Ele vai gerar vida. Isso é para mim e para você. Senhor,